Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre dilatação ou contração linear de sólidos. Primeira coisa, quando o material ele esquenta, ele aumenta a temperatura, ele tende a expandir, aumentar o seu tamanho. Por quê? Porque as partículas que compõem esse objeto tendem a vibrar mais, se agitar mais e querer ocupar um espaço maior. Da mesma maneira, quando esse corpo ele sofre uma diminuição da temperatura, as partículas que compõem esse corpo tendem a agitar menos, fica mais próximo uma das outras e esse corpo sofre uma contração. Linear porque estamos trabalhando apenas com uma dimensão, tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, quando eu falo de trilhos de trem, secções de ponte, cabos, estamos falando de dilatação ou contração linear, em apenas uma dimensão. O exemplo que eu dei aqui foi um pedaço, né, de trilho de trem. Ele tem um certo comprimento inicial LO, L0, quando ele está com uma temperatura inicial T0. Se você aquecer esse trilho, ele vai sofrer um aumento do seu tamanho. Então, por exemplo, se ele tinha 1 metro, ele vai ter 1 metro e mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa é o nosso ΔL. É o quanto ele vai dilatar. Tudo bem? Aí você pode falar assim, Renan, mas ele está aumentando aqui na horizontal. E na vertical, ele não vai dilatar um pouquinho? Ele vai, mas é tão insignificante comparado com a dilatação na horizontal que nós excluímos, deixamos de lado, tá? Então vamos se preocupar apenas com a medida na horizontal. Bom, como que eu vou calcular essa dilatação ou essa contração linear? Por meio dessa equaçãozinha aqui. O nosso ΔL, que é o quanto ele dilata ou contrai, é igual a L0, comprimento inicial, alfa, que é o material do que ele é feito, o coeficiente de dilatação linear, e ΔT, que é a variação de temperatura. Pessoal, vamos lembrar sempre o seguinte, que qualquer uma dessas três grandezas, ou L0, ou alfa, ou ΔT, se eu aumentar essas grandezas, eu aumento também o valor do nosso ΔL, porque são grandezas diretamente proporcionais. Outra coisa, cada material dilata, aumenta o seu tamanho de um jeito diferente. Por exemplo, o zinco aqui, ele possui coeficiente de dilatação 6,4 vezes 10 a menos 5. Se a gente for comparar o vidro comum, 0,9 vezes 10 a menos 5. Ou seja, se eu pegar dois objetos idênticos, tá? Feitos de materiais diferentes, e ambos sofrerem a mesma variação de temperatura, o zinco vai ter uma dilatação maior. Por quê? Porque ele possui maior coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Então, aqui está a equaçãozinha com todas as explicações, tá? O que significa cada letrinha. ΔL é a variação do comprimento, o LO é o comprimento inicial, o nosso alfa é o coeficiente de dilatação linear e o nosso ΔT é a variação de temperatura. Um outro jeito de escrever isso daí, pessoal, é colocar em um gráfico, tá? L seria o comprimento e o θ é a variação de temperatura. A temperatura, cada apostila escreve de um jeito, ou T maiúsculo ou θ. Você pode ver o seguinte, que à medida que a temperatura está aumentando, essa barra está tendo um aumento do seu comprimento. Eu tenho L0, eu tenho o comprimento final quando ele atinge uma certa temperatura, e com isso eu posso encontrar o nosso ΔL e o nosso ΔT. Então, se você se deparar com um exercício desse tipo, onde que ele coloca um gráfico do comprimento versus a temperatura, eu consigo achar o alfa, o coeficiente de dilatação linear do material que o objeto é feito. Uma das aplicações disso tudo são as lâminas bimetálicas. Eu tenho uma lâmina com dois materiais diferentes, material A e material B. Material A em cima, material B embaixo. Esquento ele e ele faz uma curva. Lembra das trilhas, né, de ciclismo ali? As raias de ciclismo, a parte exterior sempre tem um comprimento maior. Aqui funciona da mesma maneira. Nesse caso, o comprimento final do A vai ser maior que o comprimento final do B. Sempre a parte de fora, se ele envergar para baixo, ou a parte de baixo, se ele envergar para cima, ela vai ser maior. Então, nesse caso, como ela envergou, essa parte de cima, que é o material A, ela dilata mais que a lâmina B, ou seja, seu coeficiente de dilatação linear é maior. Então, isso é uma das aplicações da lâmina bimetálica. Sempre a parte de fora, tá? Se ela enverga para baixo, tá? Ou a parte de baixo, se ela enverga para cima. Sempre a parte de fora é a que vai dilatar mais. E o material que vai ter maior coeficiente de dilatação linear. Tudo bem, pessoal? Uma das aplicações dessa lâmina bimetálica são os disjuntores de ferro de passar roupa, por exemplo, em que ele sofre uma dilatação, desce um pouquinho,
Quando ele esfria, ele volta na posição inicial, tudo bem? E ele liga de novo o ferro. E isso vai acontecendo de ligar e desligar. Bom, pessoal, próximo vídeo iremos resolver alguns exercícios desse conteúdo de dilatação.